Bem-vindos à segunda aula sobre teoria política. Nessa aula a gente vai tratar de alguns conceitos importantes, teoria, sistema moral, cosmovisão, retomando um pouquinho o que a gente viu na aula anterior. Depois nós vamos ver como que as cosmovisões elas vão passando e se transformando ao longo do tempo, com foco a partir do século XV na Idade Moderna, depois a Idade Contemporânea, que é a atual, onde a gente vive. E, por fim, alguns pensadores da teoria política e como que a cosmovisão, ela trouxe ali impactos para a forma deles teorizarem sobre política, sobre organizações políticas, sobre regimes políticos, sistemas políticos, né, que são as principais áreas aí no âmbito da ciência política. Então, muito rapidamente, nessa primeira parte, o que é teoria, né? A palavra teoria vem do grego, que tem, inclusive, uma grafia muito semelhante à nossa, do latim aqui, e do nosso português, teoria, que significa observar ou examinar. Ou seja, para eu teorizar alguma coisa, eu necessariamente observo aquela coisa, aquele contexto, aquela situação, e então eu vou refletir sobre, eu vou examinar, eu vou analisar e eu vou produzir alguma interpretação sobre aquilo. Vejam que toda vez que a gente fala de produzir interpretação sobre, a gente vai lembrar que isso necessariamente está associado à nossa visão de mundo. Então, necessariamente, toda teoria, ela reflete a visão de mundo do teórico. Isso é inseparável. Certo? Então, a partir do momento que eu observo, que eu reflito sobre e que eu falo sobre, que eu produzo conhecimento sobre, eu estou fazendo tudo isso a partir das minhas crenças, dos meus valores, dos meus princípios, da minha religião. Então, não existe teoria que não seja religiosa. Toda teoria é religiosa. Podemos até ser ateus, não acreditar na religião, negar a Deus, negar a existência de religião, mas tudo que a gente produz enquanto teórico ateu é também religioso. Eu não acredito num Deus, numa divindade, num ser supremo, mas eu acredito em mim mesmo. Eu sou Deus dentro do ateísmo. O indivíduo é o próprio Deus, então a religião dele é ele mesmo. Certo? Então, toda teoria, a gente precisa entender, quando a gente estiver estudando, toda teoria, ela decorre de uma cosmovisão. Certo? Então, o que a Viviane escreve, o que a Nancy Pearce escreveu, o que o George Orwell escreveu, tudo isso está associado necessariamente a uma cosmovisão, a uma visão de mundo que se tem. Certo? E aí, eu trago aqui para vocês algumas concepções de teoria que foram aí retiradas de tempos distintos da história da humanidade, para vocês verem como que isso vai mudando por causa da cosmovisão, pelo processo mesmo de mudança de cultura e de visão de mundo. Então, a gente tem, lá na antiguidade, conceitos como teoria é uma proposição que, para ser admitida, precisa de demonstração. Naquele momento, necessariamente, eu precisava verificar. Vou pegar o exemplo aqui do que aconteceu. Para eu dizer que existe teoria da gravidade, eu preciso ver que todo objeto que eu jogar vai cair. Nenhum vai subir, não é verdade, gente? Pelo menos aqui na Terra, onde a teoria da gravidade se aplica. Então, eu observo que o objeto cai, o livro aqui caiu, certo? Viviane, mas e se o livro subir? Aí, meu filho, ou você não está são mentalmente, ou você está em sonho. Tem algumas outras hipóteses, mas todo o livro vai cair. Pasmem, nós temos hoje cientistas tentando provar que a teoria da gravidade não existe. Estão tentando fazer coisas subirem. Obviamente, controlando todos os outros efeitos aqui, certo? Porque a visão deles é de que isso pode ser questionado. A cosmovisão.
e aí querem teorizar a respeito. Um outro conceito, sistema consistente, formado por observações, ideias, axiomas ou postulados, constituindo no seu todo um conjunto que tenta explicar determinados fenômenos. Veja que essa concepção ela abre um pouco. Eu não preciso apenas ver ou somente ver, eu posso também aqui ter ideia, eu posso pensar algo que não necessariamente vai ser comprovado, mas que eu acredito que, se algum dia alguém testar, vai verificar aquilo. Isso está muito perto do que a gente está vivendo atualmente. As teorias hoje, elas não são empíricas mais, elas são opinativas. E nós vamos entender por quê. Elas estão já no âmbito normativo, né? Essa palavra é bonita nas ciências humanas, né? Tudo é normativo, ou seja, no âmbito exclusivo das ideias. Se a gente vai para a prática, é ao contrário, mas a pessoa mesmo assim continua defendendo aquilo. Se a gente voltar ao exemplo da aula anterior, a questão do direito à vida, tem argumentos interessantíssimos daqueles que vão defender a relativização da vida, como, por exemplo, a mulher ela não tem consequência nenhuma do aborto, do assassinato no ventre, não tem. Gente, a ciência prova que tem, mas mesmo assim eu vou falar, não tem. E aí a gente tem alguns psicólogos que não gostam da empiria, a gente tem alguns médicos que não gostam, alguns advogados e tudo, que vão continuar defendendo isso. Por quê? Porque a teoria já não é mais aquilo associado necessariamente à observação, ao fato, ao empírico. Mas um conceito é um conjunto de princípios fundamentais de uma arte ou de uma ciência. Aí já não é mais observação nem ideia, é princípio. Então é algo principiológico. A gente tem vários momentos da história da humanidade que as teorias elas são totalmente principiológicas. Elas não debatem situações, fenômenos do dia a dia, elas debatem valores, princípios, exclusivamente. Outra concepção, hipótese, conjectura, opinião formada diante de um fato. E aí, mais uma vez, opinião formada, eu vejo, logo é assim. Isso tem demais hoje, né? Principalmente com os nossos adolescentes teóricos, né? Eles adoram expressar opinião e a opinião deles é a verdade absoluta, mesmo que estejam no contexto de verdade relativa. Não existe verdade, mas é. Se eu estou falando, é a teoria. E o último, conjunto de conhecimentos que apresentam graus diversos de sistematização e credibilidade e que se propõem a elucidar, interpretar ou explicar um fenômeno ou acontecimento que se oferece à atividade prática. Esse é o conceito atual, que vai misturar diversos elementos e a gente vai entender por quê logo à frente. Seguindo, a teoria ela necessariamente advém de um sistema moral que necessariamente resulta de uma cosmovisão. Lembrem da árvore. Crenças geram valores, sistema moral. Sistema moral vai gerar ideias, teorias. Então, a gente fazendo o contrário, teoria, sistema moral, cosmovisão, certo? Então, o que é a moral? Normas aceitas livre e conscientemente que regulam o comportamento individual e social dos homens. Nós não vamos discutir moral, todo mundo sabe desse conceito. O que é importante é, de fato, a gente entender que o sistema moral daquele indivíduo, mesmo aqueles que estejam dentro de uma cosmovisão animista, que nega a moral, ou secularista, que também deixa a moral em segundo plano, a moral existe, mesmo se negando. Assim como a cosmovisão existe, mesmo se negando. E junto a ela, a religião, certo? Então, o sistema moral é esse conjunto de normas e noções sobre o que é certo ou errado, proibido e permitido dentro de uma determinada sociedade. E por isso a gente viu que os comportamentos, eles vão decorrer desse sistema de valores, de princípios, desse sistema moral. Porque hoje,
já se aceita em tantos países do mundo assassinar o filho dentro do seu próprio ventre, eu, mulher grávida, mãe? Porque o sistema moral, ele já está tão deturpado que o certo e errado já não existe mais. Eu não tenho mais essa percepção de certo e errado. Eu faço aquilo que eu quero. Não existe verdade. Não existe o bom e o ruim. Existe o que eu quero e a gente vai entender por quê. Então, para resumir, né, toda cosmovisão, ela vai determinar a maneira que eu vejo o mundo e eu vivo nele, meus comportamentos, minhas ideias, meus sistemas morais e, portanto, as teorias, né? Em qualquer área de atuação. Toda teoria decorre de uma cosmovisão. Toda teoria. Por isso que nós precisamos, ao estudar qualquer teoria, entender o que está por trás daquela teoria. A gente não pode, em hipótese nenhuma, aprender aquilo de forma acrítica. E aqui o crítico com o olhar bíblico, não o olhar atual de teoria crítica no âmbito do marxismo, do pós-modernismo, não é isso. Mas com olhar bíblico. O que é isso que está por trás dessa teoria? Quais são os princípios aqui que vão balizar essas teorias? E aí nós entramos então nas cosmovisões na Idade Moderna e Contemporânea, que é a contemporânea onde a gente vive. O que está em jogo hoje no mundo? Não existe brincadeira. O mundo está dominado e sempre esteve dominado por cosmovisões. Engano nosso achar que a gente vive o mundo que a gente quer. Não vive. A gente vive dentro de um mundo e esse mundo está sim determinando a nossa forma de viver nele. E se a gente não prestar atenção, não acordar e não se posicionar, esse mundo vai nos levar cada vez mais distante daquilo que Deus tem para nós. Da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu começo então na Idade Moderna com um corte aí, né, início do século XVI, a Idade Moderna é um pouquinho anterior a isso, mas porque a gente precisa entender o que de fato foi a Reforma Protestante para aquele momento ali, político, social, econômico, familiar, eclesiástico, em todas as esferas. Nós estamos falando de um tempo em que, na Idade Baixa, a gente sabe que a Idade Baixa foram quase ali 15 anos, né, que é o anterior, na verdade 15 séculos, né, gente, que é o anterior ali, a Idade Moderna e a Antiguidade. E é um tempo em que nós temos um marco, que é a vinda de Cristo. Esse marco, ele muda a história de parte da sociedade, porque os discípulos, eles entendem o chamado e eles começam a propagar aquela verdade por todo mundo. Essa era a ordem, ide por todo mundo. Mas isso ao longo dos séculos, os primeiros 5 séculos ali depois de Cristo, vai se perdendo mais uma vez. E a mentalidade que surge aqui é uma mentalidade cada vez mais que rompe com o espiritual e o natural, com a existência de Deus e sua soberania sobre todas as esferas, que é a visão bíblica que nós vimos, certo? Para algo que é totalmente humano, totalmente individualista, que está sob o comando do próprio homem. Esse é o contexto que a gente vivia. Nós chegamos então ali no início do século XVI, em 1517, todo mundo sabe dessa data, a gente tem então, vou dizer, o início da Reforma Protestante, porque a publicação da tese de Lutero desencadeia um movimento que percorre aí alguns séculos, certo? Então a gente tem a Reforma Protestante. Por que Lutero foi tão perseguido? Porque ele simplesmente estava ali questionando o poder eclesiástico da igreja? E católica? Não, foi igual Cristo, que eu dei exemplo para vocês.
O que ele estava fazendo? Ele estava desafiando o sistema inteirinho. Inteirinho. Era o sistema político, porque a igreja, lembrem vocês, a igreja era a autoridade política, era o sistema econômico e social, porque dessa autoridade política da igreja, a gente tinha ali uma divisão social associada ao próprio poder político e, portanto, uma divisão econômica também. E, obviamente, a esfera eclesiástica aqui, religiosa. Então, quando Lutero, ele publica a tese, nós estamos falando de mais um estremecer de todo o sistema. E por que a gente está falando de algo que estremece? Porque, na verdade, Lutero, ele mais uma vez vai dizer, e são os 5 princípios da Reforma Protestante, que Deus, ele está em todas as esferas. Então, aqui, nós temos um Deus que deve estar na ciência, um Deus que está na educação, um Deus que está na família, um Deus que está em tudo. E esse Deus é que controla, esse Deus que é soberano e mais do que isso, ele nos fez, enquanto homens e mulheres, portadores dessa soberania, dessa autoridade, desse poder, para a gente estar em todas as esferas. E aqui, quando a gente fala todos nós, tem a mulher envolvida também. E quando a gente for para a aula sobre feminismo, a gente vai ver como que essa mulher, ela vai se moldando em termos de identidade a partir dessas cosmovisões também. Então, a Reforma Protestante, ela integra realidade moral e realidade fática, científica. Ela integra a moral e o conhecimento científico. Nós vamos ter, então, nesse panorama geral, e aí a gente vai aprofundar em cada um desses momentos, logo em seguida a Reforma Protestante, um movimento de contra-reforma, mas não dentro da Igreja Católica, um movimento científico de contra-reforma que todo mundo estudou na escola, não estudou a Reforma Protestante, mas estudou na escola, que é o Iluminismo, que é a Revolução Científica. E qual é o papel principal aqui da Revolução Científica, do Iluminismo, ou depois foi chamado também de Modernismo? Contrapor a Reforma Protestante. Deus e a humanidade, Deus e a criação, não existe essa integração. Primeiro, porque não existe Deus. O que existe é o homem e a sua capacidade de raciocinar e produzir. A razão vai substituir Deus. Então eu tenho, lutando aqui na Terra, 2 movimentos em todas as áreas de conhecimento. Um que busca reconciliar todas as coisas, Colossenses 1, que a gente leu, com outro movimento que busca dispersar novamente, que busca romper novamente com aquilo que a Reforma Protestante trazia de novo como central, que era a visão bíblica para a humanidade. A Revolução Científica, ela vai se fortalecendo e se consolida ao longo de toda a Idade Moderna, por isso o nome Idade Moderna, inclusive. E a gente chega, então, com a Revolução Francesa em 1789, que é o marco final do século já de 18, com um marco que é o pós-modernismo, e aí a gente vai ter um outro movimento questionando o iluminismo, o modernismo, que é o movimento de novamente reconciliar moral com ciência, reconciliar sistemas morais com conhecimento científico, mas não sob a visão bíblica. E aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. A reforma, ela era cristocêntrica. O modernismo, ele é secular. A visão que está por trás é o secularismo. Embora o movimento de aproximação seja o mesmo. E a gente vai perceber isso na prática. Mas eu já deixo para vocês aí para uma reflexão. Por isso que a gente tem hoje, século 21, igrejas, e aí eu estou falando de forma geral, independente de ser evangélica, católica, qualquer denominação, a gente tem igrejas que valorizam tanto
o subjetivo. Porque ele surge aqui, nessa reconciliação do moral com o científico, mas numa visão que não é bíblica. E aí a gente começa a confusão aqui, do subjetivo. Sente Deus agora aí. O dia que alguém me mostrar na Bíblia que Deus, ele se mostra pra gente sentindo, e aí, gente, obviamente, a gente sente o Espírito Santo. Não é isso que eu tô falando. Mas sentir no sentido de a emoção sobrepor a razão, porque o culto é racional, não é emocional, certo? Isso é Romanos 12:1. O culto é racional, a gente tem que saber o que está fazendo, a gente tem ali, Deus nos deu a razão para isso, né? E não emoção, certo? Essa linha, ela está dentro aqui do pós-modernismo. É uma teologia influenciada pelo secularismo e o pós-modernismo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque são movimentos próximos e que a gente tem que ter discernimento, o Espírito Santo vai dar para cada um de vocês. Vamos lá, continuando então. O que a reforma protestante traz de realmente mudança de mentalidade para o século XVI, XVII e aí começa a se perder e o século XVIII a gente já não vê mais resquícios da reforma protestante. Os princípios, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e a glória somente a Deus. Todo mundo conhece os 5 princípios da reforma protestante. Na prática, o que isso significa? Eu reconcilio todas as coisas com Jesus Cristo, que é soberano e é rei de tudo e de todos. O que isso traz de implicação para a política, para a esfera política? Vou destacar aqui 3 legados principais da reforma. A gente poderia explorar isso um dia inteirinho. Mas aqui é proposital para que a gente entenda os outros movimentos no âmbito da teoria política e a gente entenda o que a gente vive hoje no Brasil e no mundo. O primeiro, que foi o que mais incomodou, a separação entre igreja e Estado. Aquilo ali foi algo que ninguém esperava, digamos assim. Na hora que Lutero começa a defender que a igreja não era a mesma esfera que a política, que o Estado, que a gente tem diferentes esferas e essas esferas têm princípios distintos e são comandadas por autoridades distintas, aquilo abalou, começou a abalar. Porque não era só a igreja em si, era o poder político, social, econômico, era o sistema como um todo que estava em jogo. Ou seja, nós precisamos entender que as jurisdições são distintas. Uma coisa é a esfera igreja, outra coisa é a esfera política. Esse é o princípio que está por trás do surgimento do Estado moderno. É a reforma protestante que vai gerar as ideias, lembrem aqui das crenças, raízes, o tronco, o sistema moral e aí sim as ideias. A reforma protestante vai gerar aqui as ideias de que nós precisamos de um Estado com funções próprias e de uma igreja com funções próprias. E isso não se mistura, não quer dizer que o cristão da esfera igreja não vá governar o Estado. Nós estamos falando de instituições distintas. As pessoas, sim, elas vão transitar, mas na igreja tem um papel, no Estado tem outro papel. Então, a reforma, ela traz a semente do Estado moderno. E nós vimos que o Estado, ele foi concebido por Deus em Gênesis 1. O próprio Deus já tinha estabelecido o Estado. Adão e Eva eram as autoridades políticas no Jardim do Éden.
Já estava ali o Estado. Já havia o econômico, já havia o social, já havia tudo ali. Depois isso foi se aprimorando, foi ganhando escala. Mas a origem já estava ali, no início de tudo, certo? Então, Estado moderno, para a turma aí, a gente falou na aula anterior, né, da teoria do Estado, o Estado moderno, a origem está na Reforma Protestante. Ninguém vai falar isso, a não ser que seu professor seja igual eu, raçudo, corajoso, destemido, mas se for bundão, ele vai ler um tal autor aí que escreveu uma coisa, hoje pratica outra, que fala sobre teoria do Estado e vai, enfim, vai dizer outra coisa sobre a origem do Estado moderno, perfeito? O segundo princípio, então, ou legado político que a reforma traz para a gente. Isso é muito importante. A reforma, ela vai gerar novamente na população, nos cristãos, na sociedade, um ethos democrático. E aqui a gente vai começar a entender o que é democracia na visão bíblica, porque a gente vai falar da democracia hoje, que é uma democracia ideológica, e a gente vai precisar diferenciar muito o que é a democracia ideológica com a democracia real, que a palavra de Deus ela nos ensina, né, a praticar e em que esfera ela existe. Então, o que seria o ethos democrático? Todos têm lugar, todos têm voz, todos têm a mesma importância, todos devem se engajar e participar, todos precisam estar presentes, ocupar espaços. Isso é o ethos democrático. Essa é a democracia bíblica. E ela também está em Gênesis 1. O mandato de Deus, o nosso mandato social, o nosso mandato político e o cultural como um todo, ele necessariamente exige de nós ocupação, atuação, engajamento. Nós temos que ser ativos, não passivos. Nós é que temos que estar e não deixar o outro estar. Frase célebre, não existe lugar vazio, todo lugar está ocupado. Não existe. Então, se não é você, é outro. Em qualquer esfera. Então, o que é o ethos democrático? O que a reforma nos ensina? Olha, nós precisamos que este Estado, essa instância política que vai governar todos nós, ela seja uma instância que, de fato, todos se engajem nela, todos participem, todos tenham voz, todos possam, de fato, influenciar. Por quê? E aqui tem um princípio lindo que a gente vai ver em Locke, que é maravilhoso. Não é o Estado que precede a sociedade precede o Estado está a serviço da sociedade, não é a sociedade que está a serviço do Estado. Se a gente não entender isso, não é o Estado que manda em mim, sou eu que mando no Estado. Terceiro princípio, desobediência civil. Aqui nós temos a ideia de que a submissão aos governantes ela tem um limite. Qual é esse limite? É o limite da tirania, é o limite da injustiça, é o limite de um Estado cuja finalidade já se distorceu. Nós estamos falando aqui de que governos que atuam com opressão, com abuso, necessariamente devem ser questionados e deve-se haver desobediência civil. Por isso, a Revolução Inglesa. Locke, que nós vamos ver adiante, é um dos influenciados pela Reforma Protestante. Locke é o principal pensador por trás da Revolução Inglesa.
nós estávamos falando de cristãos. Ele é o principal pensador, embora anteceda da Revolução Americana. Contra o país que fez a Revolução Francesa e que entendia os princípios inicialmente. Por quê? Porque, biblicamente, é muito claro que existe um limite para esse Estado. E por quê? Porque o Estado serve à sociedade, não a sociedade serve ao Estado. Passando rapidamente, como uma revisão dos princípios que estão sobre governo civil na Bíblia. Lembrando, toda autoridade provém de Jesus Cristo. E a autoridade aqui, nós estamos falando do atributo autoridade, ou seja, do fato de se poder agir e não da pessoa que está imbuída de autoridade. 2, os governos são instituídos por Deus. A instituição governo civil é instituída por Deus. 3, esses governantes, esses governos devem ser escolhidos democraticamente. E por que isso? Porque são ministros do próprio Deus. Eles recebem autoridade do próprio Deus para governar, para administrar, para dominar, para sujeitar todas as formas aí de governo. Esses homens, portanto, precisam ser homens capazes, justos e tementes a Deus. E esses governos de justos são aqueles que vão trazer paz e prosperidade. Se a gente segue a finalidade de um governo civil, proteger os cidadãos de bens e punir os que praticam mal e promover a justiça em todas as esferas da vida, política, econômica, social, enfim. Esses são os principais legados da Reforma Protestante. Nós vamos então agora entender o que acontece com a Revolução Científica, o iluminismo, o modernismo e o que ele vai gerar aí de impacto para essa visão de mundo que a Reforma Protestante traz. Então, ao contrário da conciliação de todas as coisas, mais uma vez pela Revolução Científica, nós vamos ter a ruptura. Nós vamos ter no andar de baixo a teologia, a moralidade e no andar de cima a ciência, a razão. Não se mistura e, pelo contrário, o andar de cima significa que é superior. Ou seja, eu preciso esquecer da moral, eu preciso esquecer minhas crenças, como se fosse possível esquecer, como se a gente não fosse um ser único, integral, e eu preciso somente considerar agora a razão e a ciência, o objetivo, o que é válido para todos. E aí essas interpretações vão variar muito a partir de então. E no mundo acadêmico, a gente tem teorias sobre isso, só para vocês identificarem. É a divisão entre valor e fato. Possivelmente alguns de vocês já leram sobre isso. Ou seja, o fato é aquilo que inicialmente, porque isso só valia no início aqui da Revolução Científica, é observável, depois passa a ser qualquer coisa que eu teorizo, a minha opinião, aquilo que eu penso, e o valor é o subjetivo, é o privado, é aquilo que é só meu. E aí, para a gente não também alongar tanto e perceber como que isso se reflete na teoria política, nós vamos falar de 3 pensadores da Idade Moderna e depois de outros pensadores, muito rapidamente, da Idade Contemporânea, para vocês entenderem Reforma Protestante, Reforma Científica e o pós-modernismo aqui, que é o que a gente vive hoje, e como isso está diretamente influenciando, baseando as teorias todas que nós temos na ciência política, inclusive em qualquer área, certo? Começamos então com Thomas Hobbes. Muitos de vocês devem ter ouvido, Hobbes é um filósofo político, é um autor que é estudado em disciplinas de teoria de Estado, não tem jeito sair aqui de Hobbes, de Locke, de Rousseau, não tem como, são pais fundadores de movimentos, inclusive, certo? E aqui a obra principal de Hobbes é o Leviatã.
é importante a gente entender os contextos político-econômicos e sociais nos quais eles viviam, mas menos isso e mais a visão de mundo que estava por trás. Quando a gente está na universidade ou até na escola, tem algumas escolas que tratam desses autores em aula de filosofia, o que se foca é a história, mas a história desvinculada das ideias. Então, se foca assim, o contexto de Hobbes era um contexto de total desintegração social, era a passagem da Idade Baixa para a Idade Média, da Idade Média para a Idade Moderna, e ali o que estava acontecendo era uma disputa porque os feudos já não funcionavam mais, a gente tinha outros tipos de movimentos sociais naquele momento, outras formas de agrupamento social, e a gente foca nas características históricas, mas não era isso que estava atrás. O que estava atrás era a forma de eu interpretar o mundo e de eu dizer assim, isso não deve ser mais assim, por quê? E aí vem a cosmovisão, por causa disso, disso e disso. Então a gente precisa entender que esses autores, eles teorizaram a partir de cosmovisão, a partir de visões de mundo específicas. E vocês vão começar sozinhos a perceber essas visões de mundo aí, certo? Então, Hobbes, muito brevemente, ele vive nesse momento em que nós temos uma convulsão política, social, religiosa, lembrando que a reforma protestante é o que vai gerar isso, ela vai desafiar os sistemas e isso vai culminar na Guerra Civil Inglesa. E depois na Revolução. Então aqui a gente já tem uma metanoia acontecendo, uma transformação de mente acontecendo. Por isso que muitas vezes a gente não entende a história, né? A gente estuda história e fala assim, mas por que o pessoal começou esse movimento, né? De onde que veio? Parece tão natural, né, gente, pra gente. Naquele momento, algumas pessoas ficaram descontentes. E aí o descontentamento gerou uma guerra civil. Como se fosse assim a humanidade, não é verdade? Não é. E aqui é interessante porque Hobbes, eu não consegui achar o livro aqui também para trazer para vocês, mas Hobbes também, assim como Locke, que eu comentei, ele começa o livro dele a partir de Gênesis 1. É muito interessante. Mas Locke, ele começa numa discussão crítica, porque ele estava já influenciado pelo movimento iluminista. Então, embora ele preceda Locke muito pouco, né? Então o Leviatã e o segundo tratado sobre governo, que é a obra de Locke, vejam que a diferença aí é menos de 30 anos, né? Não, um pouquinho mais, menos de 40 anos, certo? Os dois, eles eram contemporâneos, eles viviam na mesma época, mas a visão era diferente. Então, Viviane, é mesmo, hein? Hobbes e Locke, eles estavam num contexto tão parecido e os dois falaram coisas tão diferentes. De onde vem essa diferença? Da cosmovisão, das crenças, do sistema moral, e aí então gerando ideias distintas. Qual a influência de Hobbes? Ele é influenciado diretamente pelo secularismo. O que é o materialismo? Vocês lembram o nosso desenho do homenzinho com a ênfase no estômago? Quando a gente viu o diagrama das 3 cosmovisões, é isso. O materialismo eu vivo a partir das condições que eu tenho e essas condições é que determinam o meu comportamento, que determinam as minhas decisões. Sou eu, indivíduo, que importo. Sou eu que controla a minha vida. E aí, para Hobbes, era muito simples dizer por que a gente precisa do Estado, por que a gente precisa de uma organização política com autoridade independente da igreja. Porque eu, indivíduo, preciso de alguém para preservar a minha liberdade. Eu, indivíduo, preciso me autopreservar dessas lutas que estão acontecendo, e ele estava num momento de guerra civil. E eu preciso dessa estabilidade.
A interpretação de Hobbes, ela vem a partir da sua visão secular de mundo. E o estado que Hobbes prevê é esse estado que vai garantir que esse indivíduo ele faça a sua vontade o tempo todo. Quem estuda liberdade vai saber que aqui a gente está falando de conceitos distintos, a liberdade negativa e positiva. Por quê? A forma de eu interpretar o Estado é a forma que o Estado ele vai garantir essa liberdade. Pode ser uma liberdade positiva, como em Locke, ou negativa, como em Hobbes. Para Hobbes, eu preciso de um Estado que limita a minha liberdade porque eu tenho uma necessidade tão grande em mim e prioritária que ela só é alcançada se esse Estado por limites. E que limites são esses? São as regras do jogo. Quais são essas regras? Aí vai depender do Estado. Então, uma das regras aqui para Hobbes é: eu preciso garantir a segurança enquanto Estado, porque era o que estava em jogo, e por isso, não era o caso lá, mas poderia ser o quê? Eu vou impedir o armamento da população. É um bom desdobramento. É uma boa ideia, a partir da minha visão. Para Locke, a liberdade é positiva. Eu tenho um Estado para garantir a liberdade, mas não é que essa garantia da liberdade exija que o Estado restrinja. Pelo contrário, a regra é que faz eu potencializar a minha liberdade. Porque sem as regras, sem os limites, a minha liberdade está em risco. Então, o fato de eu ter um conjunto chamado ordenamento jurídico é justamente para potencializar, para maximizar a minha liberdade em todas as esferas. O que significa que o ordenamento jurídico ele tem que potencializar a liberdade e não restringir a liberdade, como em Hobbes. Vejam, então, que a cosmovisão, ela determina a forma de eu projetar todas as coisas. Em Hobbes, sem Estado, no estado da natureza, que era até a Idade Média, existia guerra de todos contra todos. E por quê? Porque na visão secular, o desejo do homem que é prioritário, certo? Ele vai gerar o conflito, porque cada homem tem o seu desejo, e então eu preciso ter alguém que fale assim, ó, o seu desejo tem este limite aqui, o do outro tem este outro limite aqui. E quem vai ser esse? O Estado. O Estado é que vai gerar cooperação e pacto. Eu perco liberdade num contexto de Estado, mas eu perco liberdade para que eu possa, de fato, cumprir as minhas vontades, alcançar os meus desejos. Em Locke, não. O estado da natureza é o jardim do Éden. O estado da natureza é o propósito original em Deus. Esse estado é perfeito. Esse estado é o estado em que há paz, que há cooperação, que há igualdade, que há liberdade, que há desenvolvimento. É o estado em que, de fato, nós temos a prosperidade, a justiça que Deus projetou para a humanidade. Mas tem um problema. O pecado distorce esse estado da natureza. Tem um problema. A sociedade, ao se expandir neste contexto de pecado, ela passa também a competir entre si. Porque agora o homem em pecado, ele passa a ser um homem também ambicioso, um homem que deseja, um homem que lá ainda, quando a humanidade estava nascendo, mata o outro, rouba a mulher do outro, adultera. Esse é o homem. E aí o que a gente vai ter? A necessidade de um Estado para que volte a promover o estado da natureza.
o estado de paz, o estado de prosperidade, o estado de segurança. Finalidade do governo civil: proteger os homens de bem, punir os homens de mal, promover a justiça em todas as esferas. Aqui, em Locke, surge o liberalismo. Aqui está a origem da teoria liberal, a origem do capitalismo, de tantos outros, da propriedade privada como um direito inegociável. Porque aqui a gente volta à origem de tudo, ao propósito da criação. E vejam que Locke, ele vive no tempo da Revolução Científica, do Iluminismo, mas a influência que ele vai ter é uma influência que dentro da sua teoria, ela se torna imperceptível. Por fim, Rousseau. Rousseau é o pai do pós-modernismo. Rousseau, ele introduz o que alguns autores que eu amo vão chamar de vírus da subjetividade. O vírus, ele é imperceptível no nosso corpo. Ele é um problema. De repente, você está gripado. Ninguém viu como que ele entrou, quando ele entrou, ninguém consegue. Mas ele te contaminou todinho. Rousseau, ele vem na sua obra Contrato Social, mais uma vez, trazer a moral. Só que agora ele traz a moral dentro de um contexto secular em que não há Deus, em que se nega a religião. E aí, uma vez que não tem Deus e não tem religião, o subjetivo sou eu mesmo. Viviane, a gente está vivendo essa revolução afetiva, essa revolução de gênero hoje. O que interessa é o que eu acho que eu sou, não o que eu sou. O que interessa é o que eu sinto. 1762. Recente. Surgiu agora, gente. A gente não percebeu? Nós estamos falando aí de 3 séculos, praticamente, com o vírus da subjetividade no corpo de todo mundo, em todas as áreas de conhecimento, e a gente, enquanto cristão, leve, solto, nem aí, sem perceber, e dentro das igrejas. O que Rousseau vai falar? E por isso que ele é considerado o primeiro romântico. A subjetividade, ela está associada ao romantismo, ao movimento romantista, alguns vão dizer. Rousseau, ele vai dizer, queridos, não, vocês estão valorizando demais a razão. O ser humano não é só razão. O ser humano é emoção. O ser humano tem dentro dele sentimentos. Ele é um ser completo, mas um ser completo que o valor deve estar naquilo que só ele tem, que é o subjetivo, e não naquilo que é para todos, que é o objetivo. E aqui, Rousseau, ele vai romantizar o estado da natureza e vai romantizar o estado contemporâneo, dizendo que o homem é bom, livre, inocente. É um ser perfeito. E por isso, a sociedade que é artificial, essa sociedade que é desigual, na qual há competição, é que corrompe o homem. Só de falar isso, a gente já sabe que tem um problema de visão. Porque a gente sabe que o que corrompe o homem é o pecado. Se eu aceito a teoria de Rousseau, é como se eu não soubesse nada da Bíblia, enquanto cristão. Se eu aceito que o que corrompe o homem é o viver em sociedade, acabou. Eu esqueço tudo, gente. Vai na igreja não, fecha a Bíblia, queima. Que aí? Você está negando Gênesis 1.
A origem, não precisa ir até Apocalipse, não, aí não, nem perco tempo, né? Vamos deixar aqui em Gênesis 1. Por quê? Se essa sociedade é que corrompe, eu preciso que essa sociedade contratualize e essa sociedade seja de fato quem governe. Mas aqui a gente tem que tomar cuidado que não é a ideia que eu coloquei antes, de Locke. O Estado está para servir a sociedade. Não é essa a ideia. A sociedade é o próprio Estado. Aqui surge a concepção de vontade geral ou vontade do povo, que a esquerda gosta muito de usar. O problema é quem é o povo. Porque o povo é só um grupo de pessoas que eles selecionam como povo para governar. Não é o povo, é o povo. Esse é Rousseau. A gente começa então o pós-modernismo. Para fechar, não tem como não falar de Marx e Engels. Não tem como. Vejam que Karl Marx e Engels, eles também vivem aqui com uma diferença de menos de 100 anos de Rousseau, ou seja, estão muito próximos ali, em termos de cosmovisão, e eles vão escrever a famosa obra Manifesto Comunista, que está datada de 1848. Nesse momento, nós tínhamos um mundo que estava baseado muito no que a reforma protestante conseguiu produzir de transformação social. Era um mundo já desenvolvido. Claro, gente, que a gente tinha aqui problemas sociais gravíssimos. Não tem a ver com a reforma, tem a ver com o ser humano e com as visões de mundo aqui, mas tinha, sim, um Estado democrático, alguns princípios que a gente herdou da reforma protestante, legados políticos, mas ao mesmo tempo a gente tinha problemas sociais complicados. E Marx e Engels, eles vão recuperar as ideias de Rousseau numa abordagem crítica a Locke, porque eles sabiam que Locke era esse remanescente da outra visão de mundo, certo? Então, Locke era o que a gente tinha ali de mais próximo de visão teísta bíblica, enquanto Rousseau, o que a gente tinha de mais distante. E Marx e Engels vão recuperar essa interpretação para dizer que os problemas sociais ali, eles estavam justamente associados, eles decorriam desse indivíduo no âmbito de uma família que tinha propriedades e que produzia e que gerava riqueza e que transformava realmente aquilo em algo que trazia desenvolvimento. Veja que é justamente negar Gênesis 1, 26 a 28. Todos os princípios, todo o mandato cultural que nós tínhamos ali. O mandato social, o mandato político-econômico. Perfeito? Então, a gente tem aqui uma afronta completa e bem direta a princípios bíblicos. Por quê? Porque se acreditava que a origem de todos os problemas estava justamente naquela estrutura que o cristianismo desenvolvia, que estava baseada numa família e numa sociedade produtiva. E essa família num contexto de liberdade e de propriedade privada. Ainda no final do século XIX, para a gente concluir, o modernismo e o pós-modernismo, eles estão em embate aqui, e muito próximo de Marx, nós temos um outro autor, que é o John Stuart Mill, um liberal lockeano, ao extremo. E Mill, ele vai escrever uma obra chamada Considerações sobre o Governo Representativo, no mesmo contexto de Marx, mas com a visão secular, já não era mais a visão bíblica, mas a visão secular a partir de alguns princípios que Locke tinha
ali deixado como legado, certo? E o Mill, ele vai então recuperar o liberalismo, ele vai recuperar a liberdade como princípio fundante de toda a sociedade, ele recupera o olhar positivo do homem no estado de natureza, é um homem livre que vive em condições iguais, mas na sociedade ele se corrompe e ele traz algo muito interessante que vai aí decorrer também e vai impactar as democracias a partir do século XX e agora no século XXI, que é, eu preciso de fato ter democracias que sejam representativas, ou seja, quando eu coloco ali um governante em meu nome, eu preciso ter algo para cobrar esse governante e eu preciso acompanhar esse governante para que eu saiba se de fato ele me representa. Então, a democracia representativa, ela surge a partir de Mill, nessa ideia de que o governante, ele necessariamente precisa prestar contas para mim, a sociedade é que comanda o Estado e o Estado serve à sociedade. E para isso, eu preciso de instrumentos regulamentados, instrumentos legais que vão trazer, então, essas ferramentas de controle para mim enquanto cidadã. Por fim, o pós-moderno socialista ao extremo, vivo hoje, Habermas, que todo mundo direito também já estudou. Comunicação, pessoal da área de comunicação, já estudou. Ciências sociais, ciências políticas. Habermas, ele traz a sua teoria da ação comunicativa. A gente tem aqui o material também. Habermas, ele escreve já num outro contexto, e na próxima aula a gente vai entender aí as evoluções, né, das ideologias políticas, mas ele traz, queridos, aqui, dentro do pós-modernismo, numa visão secular de mundo, em que busca trazer a moral para junto da razão, da ciência, algo que vai também trazer um elemento extra e hoje discutível para as democracias, que é a deliberação. Então, Habermas é o pai da democracia deliberativa. O que é isso? Não basta, Mill, eu ter a representação e eu ter aqui formas de accountability, formas de buscar a prestação de contas por parte desse representante meu. Eu preciso diretamente participar da discussão. Eu, Viviane, tenho que estar no espaço da discussão, eu preciso ser ouvido e, mais do que isso, eu preciso ter voz de decisão. A teoria deliberativa, a democracia deliberativa, ela traz aqui uma visão de mundo, que é uma visão distorcida de democracia. Então, esses conselhos, essa concepção de uma participação que precisa ser debatida, que precisa de fato ser decisória, ela está aqui, né, teorizada nessa obra do Habermas. Então, a legitimidade da tomada de decisão só existe quando todos participam. Só é legítimo se o afetado ele tem voz. PPA participativo. Eu decido as diretrizes da nação e isso só é legítimo se a nação toda é ouvida. Isso é ideológico. Tem origem, tem cosmovisão, tem teoria, tem cartilha que está sendo seguida aqui. É proposital, é intencional.